Olá, eu sou Ana Pérez e está começando mais uma entrevista Roma News. O meu convidado de hoje é o deputado federal Joaquim Passarinho, do Partido Social Democrático. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Ana. Obrigado pelo convite. E o deputado vem de Brasília para falar de um tema que está movimentando o país inteiro. Aliás, já tem um tempo que está, né? Mas essa polêmica parece que não diminui. É o combate à corrupção, a Operação Lava Jato, quem é contra, quem é a favor. Qual é a sua posição hoje em relação à Operação Lava Jato, deputado? Bom, primeiro, eu acho que o combate à corrupção é o tema que nós precisamos fazer na política. Nós falamos de saúde, educação, de segurança pública, que é outra crise que nós vivemos. Mas se nós não combatermos a corrupção nesse país, nós não vamos resolver nenhum desses outros temas. E a Lava Jato, acho que é um divisor de águas. O Brasil era um antes da Lava Jato e é outro posterior. Nós estamos tendo um debate muito grande sobre esses vazamentos que a Intercept fez, comprou não sei de que maneira, esses vazamentos de conversas entre o procurador e o juiz. Eu acho que alguns abusos podem ter sido cometidos, porém, Ana, eu acho que isso foi uma guerra. Ninguém vence a guerra dando flores para as pessoas. A guerra é uma guerra. O juiz Sérgio Moro e um grupo de jovens procuradores, que aí eu acho que até pela inexperiência podem ter ultrapassado alguns limites, conversaram entre si, eu acho, na minha opinião, conversaram pouco. Porque estava se combatendo um governo corrupto, estava se combatendo os maiores empresários desse país metidos com o governo em corrupção, estava se combatendo um crime organizado de uma maneira consistente nesse país, já implantada, enraizada nesse país. E você não consegue combater isso sem pelo menos ter algum tipo de diálogo. E diálogos que a gente sabe que acontecem. Ou, por acaso, os advogados do ex-presidente Lula nunca sentaram para conversar com o ministro. Nunca sentaram para conversar com o ministro do Supremo. Nunca sentaram para conversar com alguém. Então, acho que pode ter havido algum tipo de excesso, porém, o que é mais importante nós vemos nesse vazamento todo? Nada do que foi colocado no processo foi inventado. Não há nenhuma prova ilícita, não há nenhuma prova que não aconteceu. Os crimes aconteceram e por algum tipo de vazamento de conversa nós não podemos eliminar essas provas e não podemos, principalmente, dificultar o trabalho da Lava Jato, que ela possa consertar seus rumos, mas que ela possa manter suas decisões e, pelo contrário, continuar avançando. Até agora, há pouco tempo, nós estamos prendendo doleiros. O doleiro dos doleiros foi preso esses dias. Então, nós precisamos que isso venha tudo doa quem doer, que a gente possa passar esse país a limpo e que esse combate à corrupção seja uma coisa permanente, não só do Congresso, não só do Ministério Público, mas assim da sociedade. Eu acho que culturalmente, o povo brasileiro, você naquele povo acostumado com jeitinho. Então, nós não podemos pensar só na grande corrupção. Nós temos que entender que a população, de um modo geral, ela é muito conivente também e ela aceita os pequenos delitos. Como parar no lugar errado, no lugar do idoso, como você pegar um troco numa farmácia, por exemplo, errado e não devolver, você acha que você foi esperto, você furar a fila. Então, é costume, culturalmente, nós precisamos entender que quando você entra na corrupção, você não é esperto. Você, pelo contrário, você está sendo burro, porque o dinheiro da corrupção, ele tira o seu filho da escola, ele tira um leito de hospital. Então, nós precisamos entender que a corrupção é o maior câncer desse país. E nós precisamos fazer um trabalho muito forte em cima disso. Como Brasília tem percebido esse momento, Quer dizer, nós tivemos várias etapas da Operação Lava Jato, nós tivemos o projeto das 10 medidas contra a corrupção, passando pela Câmara, passando pelo Senado. Houve uma grande movimentação em torno disso. E como isso é percebido hoje? Como é que Brasília tem acompanhado o desenrolar de todos esses fatos? Assim, como é que o senhor sente hoje o Planalto? O Brasília está muito polarizada. A política no Brasil ela polarizou muito, principalmente na última eleição. Eu acho que houve um esgarçamento, houve um cansaço da população com os partidos de esquerda, com as suas teses. E isso houve, e não uma tendência não do Brasil, do mundial. Houve uma tendência mundial sobre isso.
e o Brasil acabou polarizando. Então, hoje nós estamos isso muito polarizado, quem é contra, quem é a favor. Eu acho engraçado, ninguém é contra a Lava Jato, mas muita gente quer derrubar o que está sendo feito pela Lava Jato. Como é que eu não sou contra, mas eu quero derrubar? É como ninguém é contra a corrupção. Se você sair hoje na rua e perguntar, ninguém é contra o combate à corrupção. Se você sair hoje na rua e perguntar se alguém é contra o combate à corrupção, você não vai encontrar ninguém que diga que é. Pois é, mas o bastidor é diferente. Sim. Né? Porque quando você falou das 10 medidas, foi um sonho muito grande. Nós recebemos aqueles projetos. Logicamente, o projeto tinha alguns excessos. Nós, na comissão, tiramos os excessos, reformamos de 10 medidas em 12 a 13 medidas novas, que falavam que você podia aproveitar. Por exemplo, tem uma coisa nos processos penais brasileiros muito difícil. As pessoas são liberadas por decurso de prazo. Não respondem. Você são 3 instâncias. E outra coisa, só serve para quem tem dinheiro. Para quem não tem dinheiro, fica condenado na primeira instância. Quem tem dinheiro vai para a segunda, para a terceira, para a quarta instância. Aquele ex-senador Luiz Estevam, em Brasília, ele teve aqueles embargos de declaração. Ele fez 38 embargos de declarações. 38 vezes o juiz teve que sentar e dar uma sentença em embargo de declaração de um único réu. Quer dizer, só serve essas manobras jurídicas para quem tem dinheiro, tem bons escritórios que consegue ficar procrastinando. Então, um processo, por exemplo, que seja feito contra um cidadão comum. Esse elege deputado, o processo dele sobe para Brasília. Quando sobe, nada é aproveitado, joga tudo fora e começa tudo de novo. Quer dizer, é jogar dinheiro público fora, é brincar com a justiça. Então, isso tudo estava lá nas 10 medidas. E, infelizmente, parte do Congresso, uma boa parte bem intencionada, mas uma outra parte também não, acabou dilacerando as 10 medidas, transformando em 3 ou 4 medidas, incluindo colocar o abuso de autoridade dentro. Isso foi uma polêmica quando começou a votação lá na Câmara ainda, né? Sim. A questão do abuso de autoridade. Até que ponto essa medida estava sendo colocada ali para inibir, naquela altura, inclusive, os próprios procuradores da Lava Jato, né? Qual foi o seu posicionamento ali no meio dessa discussão? Eu fui contra porque eu tinha certeza, e vamos lembrar de quem era o autor desse projeto, era o senador Renan Calheiros, tá? Talvez o mais indiciado em todo esse processo. E quando nós estávamos votando o projeto das 10 medidas, ele ressuscitou no Senado o projeto de abuso de autoridade. Que nós podemos debater, eu acho que lógico debater, eu acho que precisa debater, eu acho que alguns arroubos de alguns procuradores no interior dos estados, principalmente, acabam se colocando como um quarto poder e não são, acabam se colocando como os grandes arautos da lei, também têm erros. Nós precisamos entender que algumas coisas são colocadas muito na mídia antes do prazo, e isso acaba afetando a vida das pessoas, a honra das pessoas, as famílias são atingidas, não só na classe política, mas na classe empresarial, ou na classe do liberal, do empresário, do médico, um profissional liberal. Enfim, nós precisamos ter cuidado com isso. Acho que o abuso de autoridade deve ser discutido com algumas normas, você evitar essa grande exposição que é feita na mídia. Porém, ela não pode vir com uma retaliação. Ela foi colocada como retaliação para ver se inibe os procuradores que estavam, volto a dizer, numa guerra. Ninguém estava ali dando flores para ninguém. Estamos numa guerra contra doleiros, contra os maiores escritórios de advocacia desse país. Quem está por trás desses grandes empresários, quem está por trás do ex-governo, são os maiores escritórios de advocacia, os mais caros que temos no país. Então, isso não vem à toa, não é do nada. Empreiteiras também, né? O maior empreiteiro desse país passou 1 ano e meio preso. Né? Se você for pensar 4, 5 anos atrás, você prendia pobre nesse país. Então, eu vou dizer, a Lava Jato ela é um divisor de águas. Nós podemos discutir alguns abusos, vou dizer, podem ter acontecido, mas esse abuso, se for acontecido, não foi por leviandade, foi justamente para tentar chegar no fim da meada e a gente poder tirar o país do jeito que estava. Nós precisamos que a Lava Jato, vou dizer, continue atuando, vamos voltar no rumo que tiver a ser feito, e nós precisaríamos de outro juiz, Sérgio Moro, com a coragem que ele teve, para poder enfrentar essa máfia, esse crime organizado que estava muito enraizado dentro desse país. Agora, essa questão do combate à corrupção, ele mudou também a formação política, né, do país, a própria formação da Câmara dos Deputados. E, junto com essa bandeira, nós tivemos algumas eleições controversas para muitas pessoas. O Kim Kataguiri é né, que ele é uma personalidade que surge
na internet, dentro de um movimento que começa nas redes sociais e que depois vai para a rua, que é o MBL. E hoje ele está eleito, é deputado federal, e como ele, vários outros, não só deputados federais, mas deputados estaduais também se elegeram. Acabou mudando um pouquinho a configuração política. E o senhor, do alto da sua experiência, como é que o senhor avalia esses novos políticos brasileiros, essa atuação do Kim, é uma nova forma, né? Eu acho que a Lava Jato trouxe também isso, porque ela tem um outro condão. Ela, através das 10 medidas também, levantou a população para entender que ela tem que ser o personagem. A população estava muito acostumada, e por desacreditar através da classe política, participava da eleição e só daqui a 4 anos ia discutir o seu candidato. E eu acho que esse foi um grande condão, de mexer com a sociedade, dizendo que ela é protagonista, que a sociedade tem que participar, tem que cobrar do seu deputado, tem que cobrar do seu vereador, tem que cobrar do seu prefeito, do seu governador, do seu presidente. Não basta só votar, tem que votar e acompanhar os passos, tem que votar e se expressar. Então a população passou a ir para a rua. Antes você tinha movimentos de rua muito ligados a sindicatos, ligado a alguma categoria, quando estava reivindicando seus direitos. E hoje você vê as pessoas indo para a rua num domingo, né, sem dinheiro, cada um pagando do seu bolso, fazendo demonstrações do que pensa, do que precisa. Eu acho que isso trouxe esse sentimento de cidadania para muita gente. E apareceram esses movimentos mais organizados de rua, que foram se organizando e deram vários deputados, como o Kim, como elegeu a deputada Joyce, como uma das deputadas mais votadas do país, como a deputada Carla Zambelli, enfim, vários deputados federais e estaduais se elegeram nesse novo perfil, que muda um pouco a configuração da casa. Você tinha antes os deputados muito ligados a algumas categorias, a algum tipo de região do seu estado, e hoje você tem deputados que fazem sua campanha quase exclusivamente na rede social. Então, é uma outra configuração, mas são pessoas assim, preparadas. Eu vou dizer, o Brasil mudou. Então, se nós somos a representação do Brasil, nada mais justo que algumas pessoas que representam esses movimentos que apareceram legitimamente na rua e que a própria mídia social está trabalhando, tem suas representações na casa. Eu acho que é muito natural e eu acho que o aproveitamento deles nesse primeiro mandato tem sido bem razoável, porque são pessoas preparadas, não são pessoas despreparadas. Todos esses deputados são deputados preparados, que chegaram lá não por acaso, porque participaram de um movimento e representam uma parte da sociedade. Eu acho importante eles estarem lá e eu vou dizer, isso é uma reinvenção. A política, se você ficar muito parado, você é engolido por ela. Então, ser novo na política nem sempre é você estar pelo primeiro mandato. Ser novo na política é você reinventar a sua forma de fazer política, reinventar a forma como você se relaciona com a sociedade, com o eleitor, você entender as mudanças que estão acontecendo no dia a dia social da sua região, do seu estado, do seu país, e você conseguir se adaptar, se reinventar e conseguir dialogar com essa sociedade das maneiras, com as ferramentas que ela tem. E a rede social hoje é uma ferramenta incrível, né? Quando eu comecei a fazer política, as notícias vinham pelo jornal escrito. Hoje, quando o jornal sai de manhã, já está antigo, já está defasado. A gente já sabe pela internet, na madrugada, a gente já sabe todas as novas notícias. Então, hoje você se relaciona muito mais direto com o mundo através da rede social do que realmente da forma antiga do jornalismo. Agora, é um pouco diferente, né? Porque é uma avaliação que eu faço assim, a articulação do Kim, por exemplo, nas redes sociais, ela era uma coisa estrondosa. E na Câmara não tem sido tanto, quer dizer, ele não tem sido um deputado que aparece tanto. Talvez, como ele tinha essa grande repercussão nas redes sociais, se esperava uma... Isso. Mas Brasília é diferente, né? Tem que ter uns meandros ali que... O mecanismo, né, que é um nome que inclusive que a Globo News tem um programa, tem um mecanismo que funciona ali, que é um mecanismo de um colegiado, né, que você tem que saber participar dele, né, você saber se inteirar nele, você saber respeitar essa fórmula e entendendo você conseguir se sobressair. E não são todos que conseguem. Realmente, talvez a mídia como um todo e nós mesmos, deputados, esperássemos uma atuação muito mais efetiva do deputado Kim, por exemplo, mas não que ele não seja um bom deputado, mas realmente a participação no meio do 513 acaba perdida e acaba diluindo essa importância. Mas aparecem outros deputados que não se dava muita conta, que aparecem e conseguem aparecer. Eu volto a dizer, nós precisamos ter um bom senso. Como nós falamos lá há pouco, está muito polarizada, a rua está polarizada e, naturalmente, o Congresso fica polarizado também. E nós precisamos entender que tem algumas pessoas que precisam entrar com bom senso,
né, no meio termo. Nós não precisamos estar nem totalmente para um lado nem para o outro, mas o Brasil precisa de meio termo. O Brasil é um país, não é um país de esquerda nem de direita, na minha opinião, é um país de centro, é um país que tem que ter um bom senso, nem tudo que o governo passado fez é ruim, tirando a corrupção, tem fatos bons, tem coisas boas que nós precisamos aproveitar. Esse novo governo também traz uma nova mentalidade mais moderna, mais ampla, mais ligada à liberdade, que é algo que está acontecendo no mundo, uma liberdade econômica, que nós precisamos fazer. Nós precisamos, principalmente, ajudar o governo a criar emprego. Emprego e renda, não só emprego formal, porque muita gente pega a carteira assinada. Eu acho que nós vamos falar de renda. Se eu tiver Enquanto renda, a gente tiver um índice tão alto de desemprego, você não pode falar em crescimento econômico, porque não tem consumidor. A crise do crescimento é esse, a crise da Previdência vem por aí. Então, qualquer governo ele vai precisar que a parte econômica, né, ela possa funcionar. As reformas que nós precisamos fazer, a trabalhista que já foi feita, a da Previdência que está sendo feita agora, e depois nós temos que entrar urgentemente na reforma tributária, para que a gente possa principalmente simplificar. Eu vi de um empresário um dia, de que ele paga o imposto todo mês e ele não sabe o que ele paga se é correto. Porque é tanta lei, é tanta burocracia, é tanto imposto sobre imposto, que nem ele mesmo tem certeza se ele está pagando correto. Além de que a burocracia, como todo mundo sabe, é uma ferramenta que favorece a corrupção diretamente. Quanto maior a burocracia, quanto mais lei, quanto mais imposto, quanto mais fiscal, quanto mais você consegue. Então, a ideia de simplificar isso, talvez a ideia seria bom se você pudesse ter um imposto só, estadual, um federal e um municipal, no mínimo 3, ou um imposto único de se repartir, ou você trabalhar pelo menos com um em cada esfera. Não tem por que eu ter 200, é a mesma coisa da nossa identidade. Por que eu tenho um RG, um CPF, um título de eleitor? É uma coisa que na minha cabeça não funciona. Quer dizer, você poderia ter um cartão cidadão. Naquele cartão de cidadão seria o seu número, que ele, ao mesmo tempo ele vai servir como Existe número um projeto hoje para essa unificação. Já tem um projeto trabalhando nisso. Quem talvez tenha mais avançado nisso é o Tribunal Eleitoral, que está até biométrico já agora, né? Então, você trabalhar em cima disso, simplificar. Por que você tem que andar com uma CNH, uma carteira de identidade, um título de eleitor, quer dizer, um CPF? Não era bom isso estar num cartão? Tipo um cartão de crédito? Ali você podia ter um chip, né? Portugal tem isso. Eu sou cidadão português também. Meu avô era português, minha mãe tem a cidadania portuguesa. E você tem um cartão cidadão. Ali você tem todos os seus dados, incluindo na área de saúde. Então, acho que o Brasil tem que acabar com isso, com toda essa burocracia que foi criada ao longo de anos e anos, nós precisamos fazer. Agora, essas mudanças elas não são fáceis, porque toda vez que você fala na mudança, há sempre uma retração, né? Então, na minha opinião, nós precisamos trabalhar nessa área dos impostos, simplificando para que a população primeiro saiba o que ela está pagando, né? E a partir daí ela possa cobrar o resultado desse imposto que ela paga. Só para a gente encerrar o tema corrupção, que tem outros dois assuntos importantíssimos, principalmente para a gente aqui do Pará, que eu quero aproveitar a sua presença aqui para a gente poder falar sobre isso. As 10 medidas, elas passaram pela Câmara, foram para o Senado, foram alteradas lá e devem voltar para a Câmara agora para discutir o que foi alterado. No segundo semestre. Mesmo com todas as mudanças que tiveram, tanto na Câmara com novas medidas colocadas, no Senado com retirada de medidas, o senhor acredita que de alguma maneira esse projeto ele vai ajudar o Brasil nessa questão do combate à corrupção? Você pode dizer, o projeto das 10 medidas, eu vou voltar ao que eu falei há pouco, ele teve um condão muito mais específico do que virar lei. Ele teve um condão de mexer com a sociedade, mexer com a população, que a população começou a ir para a rua. A população começou a entender que ela tem direitos e que ela pode exigir os seus direitos dos seus representantes. Eu acho que as 10 medidas aprovadas em lei ou não, ela já deu um resultado fantástico nesse país. Esse papel ela cumpriu. Ela mudou o país. Ela mudou o país. Então, a partir daí, logicamente, nós precisamos ter essa legislação aprovada. Nós não podemos correr o risco como aconteceu na Itália. Na Itália, na Operação Mãos Limpas, que o juiz Falcone fez todo um trabalho parecido com esse que foi feito aqui no Brasil. Depois, ao longo do tempo, a legislação italiana enfraqueceu o combate à corrupção. As leis ficaram mais brandas, ao invés de endurecer no combate, talvez por relacionamento igual aqui, uma parte do Congresso ter essa vinculação com alguns setores que estavam envolvidos com a corrupção, o Congresso italiano enfraqueceu o combate à corrupção, fazendo leis mais brandas. É isso que nós não podemos correr o risco no Brasil. É nisso que tem que ser vigilante. Vigilante, né? Nem que não sejam as 10 medidas, que sejam algumas medidas,
mas é um passo a passo, nós temos que fazer com que a legislação possa ser mais dura com quem comete esse tipo de delito. Vamos falar sobre a Lei Candir? Vamos lá. Um assunto que interessa muito importante para nós. Diretamente o estado do Pará, né? Hoje existe um PL da questão da regulamentação da lei, é um tema polêmico. A maioria dos estados que deixou de arrecadar, acho que tem mais de 20 anos já, né? 20 anos. Pretende receber esse que ficou para trás, esse passivo. É difícil que isso seja concretizado, né? Como é que é a situação hoje da discussão dessa regulamentação, dessa mudança da Lei Candir? Que pé a gente está? Nós tivemos uma condição de trabalhar tanto no Senado como na Câmara com alguns projetos. Tá? Então, houve alguns projetos, já temos um projeto pronto para votar, porém temos que ter muito cuidado. A Lei Candir, ela é boa para o país. Consegue votar agora Eu acho que nós temos que aproveitar logo após a reforma da Previdência, como nós vamos entrar automaticamente na reforma tributária, eu acho que é o momento correto de nós falarmos isso. Agora, nós temos que entender que a Lei Candir ela não vem só prejudicando os estados, ela ajuda o Brasil como um todo. Nós temos que saber que esse passivo dificilmente nós vamos resgatar. O governo federal não tem esse recurso para passar. Né? Nós temos um projeto de regulamentação de que o governo comece a passar e devolver aos estados. E se isso não for possível, que a gente possa rever a Lei Candir. Rever e fazer com que o próprio estado possa negociar com cada setor que tipo de alíquota ele pode cobrar. Porque não adianta eu cobrar 17% se eu não consigo exportar. 17% de zero é zero. Então, se eu encareço, principalmente o agronegócio, por exemplo, nossos grãos que saem do Brasil. Se a gente acabar com a Lei Candir, talvez a competição dele com os Estados Unidos, nós vamos perder nossas exportações. E aí nós vamos perder emprego no campo que segurou esse país durante a crise. E deixa de arrecadar o imposto do mesmo jeito. A nossa mineração, será que nós podemos cobrar ICMS em cima da nossa mineração? Talvez sim, mas em que percentual? Talvez os estados tenham mais legitimidade de negociar isto, porque a operação de uma mina, por exemplo, no Pará, em Canaã dos Carajás, em Paraupebas, é diferente dessas que não temos problema agora em Minas. Então, talvez a gente possa fazer com que essa Lei Candir seja rediscutida estado por estado e que a gente possa fazer com que os estados, onde eles possam cobrar dentro de uma alíquota coerente, sabendo que são produtos, são commodities, são produtos que têm preços internacionais, sabendo que outras pessoas têm grãos, outros países, sabendo que a Austrália, que está mais próximo da China, está mais próximo de outros países, tem minério tanto como nós, o nosso é melhor do que o deles, com teor melhor, porém, se nós encarecermos isso, quem compra lá não quer saber, vai comprar do mais barato. O senhor defende, então, que os estados fiquem mais livres para negociar diretamente? Em vez de ser apenas não ter alíquota, pode não ter alíquota, mas isso é definido pelo seu estado. Que cada estado possa ter nessa negociação, saber o que pode ou o que não pode cobrar, para que não inviabilize esse tipo da economia, que é o que está dando certo nesse país. Então, nós precisamos ter, nós precisamos ter essa relação que os estados possam. Hoje, os estados não mandam em nada, os estados não têm condições de definir nada. Então, eu defendo que os estados possam estar dentro da negociação e que essa Lei Candir ela possa ser flexibilizada, a fim que os estados possam, sim, ter um certo ganho em cima daquele produto que é nosso. Então, nós não podemos achar que, após a mineração, nós vamos ficar aqui apenas com a nossa sociedade que viu esse minério passar e o que se restou para ela. Dentro dos municípios, você tem o royalties, mas tendo o Estado, que tem responsável pela educação a nível de 2º grau e a nível de 3º grau também, que é responsável pela saúde na média e na alta complexidade, que é responsável pela segurança pública. Isto tudo, quando você tem um projeto de mineração, você traz problemas no entorno. Sim. Então, se você não dotar o Estado de condições financeiras para que o Estado responda à sociedade sobre isso, aquele problema que foi causado vai ser um problema geral. E não é justo que você tenha um município ganhando seu royalties e jogando um peso em cima do Estado que ele não pode cumprir. Que acaba afetando toda a estrutura, porque esses grandes projetos eles fazem as cidades, os municípios inflarem, né? De uma hora para outra aumenta muito Se você for no entorno desses projetos de grande mineração, a grande maioria não são nem paraenses nascidos aqui, e eu acho que são bons, são pessoas que vieram nos ajudar a construir o nosso Estado. Eu digo que são paraenses nascidos em outros estados. Porém, o que dá despesa para o governo não é o tamanho do terreno, não é a empresa.
que dá despesa para o governo é a sociedade, que ela precisa de saúde, de educação, de segurança pública, enfim, ela precisa de diversos outros serviços prestados pelo governo. E se eu aumento o serviço e não dou recurso para que o governo possa atender essa demanda nova, eu vou entrar em colapso. Já é um entendimento entre os estados que o passivo talvez não seja... Assim, lógico que os estados nenhum querem esquecer isso. Mas se você for para a realidade de um governo que está fazendo reforma porque não tem como pagar também suas contas, como é que eu vou buscar 40 bilhões quase que estão aí de passivo para devolver para os estados? Eu acho que é algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos, acho que são dois momentos. Primeiro, vamos ver como nós não deixamos esse bolo crescer, como nós começamos a dotar os estados e a compensar os estados ou fazer com que os estados possam receber os seus direitos. A partir de agora. E vamos discutir esse passivo em outro momento. Vamos falar de energia elétrica? Vamos. Existe uma PEC hoje, né, que propõe a questão do ICMS, né, que ele passe a ser cobrado na fonte. Hoje essa é uma discussão que interessa diretamente o Pará, né? Somos grandes produtores de energia e pagamos a energia, uma das mais caras do Brasil. Isso foi na Constituição de 88, o estudo que nós fizemos foi uma emenda colocada pelo senador José Serra de São Paulo, colocando que no artigo que a energia, assim como o petróleo e seus derivados, paga o ICMS na fonte consumidora. Isso para nós é uma perda muito grande, porque nós produzimos, já com Tucuruí já éramos exportadores de energia, a entrada de Belo Monte, que hoje com a usina, a turbina 14 funcionando, já ultrapassa a produção de Tucuruí. Nós somos um grande exportador de energia, talvez o estado que com energia genuinamente, porque Itaipu não é genuinamente brasileiro, é binacional, que mais exporta energia. E por esse artigo da Constituição, quem recebe o ICMS dessa energia que nós produzimos e exportamos para o Brasil todo, são os estados consumidores. E ficando para o Pará apenas os problemas. Volto a dizer, assim como na mineração, Belo Monte, você tem ideia, ali em Vitória do Xingu, perto de Altamira. Chegou a passar lá 40 mil pessoas na sua obra. 40 mil pessoas, vindo de outros estados e paraenses também. Ao término disso, essas pessoas, poucos voltam para os seus estados. Né? E você fica ali, volta dizendo, não, que grandes problemas, educação, saúde, segurança pública. E o Pará não recebe R$1 a mais de ICMS por causa disso. Porque nós já exportávamos energia, estamos exportando muito mais energia agora. Então, nós precisamos ter uma PEC, nós estamos discutindo isso. Muito difícil, porque o estado que mais consome energia nesse país é São Paulo. Isso que eu ia comentar com o senhor, isso é muito mais difícil do que a questão da Lei Candir, né? É muito mais difícil, que a Candir afeta todos. Né? Nesta, você, por exemplo, se você precisa no Congresso ganhar alguma alteração por voto. E o Pará tem 17 deputados federais, enquanto São Paulo, que é o maior consumidor, quem mais se beneficia desse artigo, tanto que foi a colocação na Constituição foi de um paulista, tem 70 deputados. Então, 17 não vence, 70 nunca. Então, nós precisamos nos inventar, nós precisamos puxar apoios. Já existe uma estratégia? A bancada paraense tem uma estratégia, conversa sobre isso? Como é que Temos conversado algumas coisas, e principalmente na comissão de debate, nós temos, na Comissão de Minas e Energia, nós temos vários deputados da bancada que fazem parte ativamente, temos 5 deputados da bancada paraense que fazem parte da Comissão de Minas e Energia, temos toda quarta-feira esses temas, e nós estamos discutindo muito isso para que a gente possa, de alguma forma, dar essa compensação a um estado produtor. Por exemplo, nós estamos pagando bandeira vermelha esse mês de agosto. Isso. Como é que eu posso explicar para o cidadão que nós estamos exportando 60% da energia que produzimos aqui e porque São Paulo liga uma termoelétrica eu tenho que pagar a bandeira vermelha? É inexplicável. É inexplicável. Aí quando você vai para a norma, para a técnica, é uma explicação. Mas a explicação política aqui você não tem como fazer. Então nós temos que entender isso, que não tem porquê, como você falou, um estado tão gerador de energia e produtor exportador pagar uma da energia mais cara desse país. Não é justo. Você não vai tratar regiões desiguais como a região norte, que é produtora e tem na energia, no minério, seu grande valor de exportação, você não poder ser compensado. Nós precisamos que os brasileiros que moram aqui no Pará, que moram na Amazônia, sejam tão brasileiros como quem mora em São Paulo e quem mora no Sul. Nós precisamos ter os mesmos direitos de saúde, educação, de telecomunicação, de ter uma internet de qualidade, e isso tem investimento, isso precisa de recursos. Saúde de qualidade
demanda recurso. Educação de qualidade demanda recurso. Internet de qualidade demanda recurso. E para isso nós precisamos que o Estado possa ser dotado disso. E nós somos reconhecidos como brasileiros. Nós temos ajudado o Brasil durante esses anos todos. Está na hora do Brasil ter uma outra visão, um outro olhar para o Estado do Pará, que é um Estado que produz e ajuda na balança comercial. Então nós precisamos ter esse entendimento. Não tem porquê alguém que mora no sul desse país, que tem uma qualidade de vida melhor já, pagar energia mais barata do que quem mora no norte e nordeste. Né? Isso contrapõe. Se eu precisar trazer um investimento de empresas para cá, se eu precisar trazer uma indústria que seja uma grande consumidora de energia, eu teria que oferecer uma energia mais barata. Aí eu atrairia para a nossa região outros tipos de negócios que gerariam emprego e renda e impostos para cá. Mas que forma eu tenho para atrair? Eu estou longe dos centros consumidores. Eu tenho uma passagem de avião, por exemplo, caríssima. Né? E eu tenho uma energia caríssima, eu não sou polo de atração para nada. Então nós precisamos inverter isso e só no voto, eu às vezes perguntei, vocês estão lá como deputado fazendo o quê? Nós estamos debatendo, estamos gritando, porém, tudo lá se resolve no voto. E no voto nós não vamos ganhar, a não ser que nós tenhamos um poder de convencimento e possamos trazer a maioria do Congresso para o nosso lado. Tá certo, deputado, o nosso tempo acabou. Infelizmente. Passou rápido. Mas eu lhe agradeço pela sua presença, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo programa. E vamos ficar torcendo por essas pautas que são de interesse do Pará, né? O Entrevista Roma News termina aqui. Até a próxima.